Boa noite a todos, muita paz. Vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão vindo aí atrás? Está tudo legal? Bom, muito boa noite. Espero que vocês estejam em condições boas. Vamos conversar aqui mais ou menos 1 hora, num tempo breve. O tema é bastante interessante porque diz respeito a questões mediúnicas, espírito, perispírito, matéria. Está ligado à obsessão do primeiro, segundo, terceiro grau, possessão e etc, etc. Mas, significativamente, nós temos uma necessidade profunda de falar sobre comportamentos, né? E que nos interessa. Todos vocês interessa o tema. Por quê? Porque é justamente o que acontece nos bastidores da mediunidade, bastidores mediúnicos, que é muito importante. Vazio existencial, sentimentos variados. Vocês podem fazer perguntas, tudo bem? Fiquem à vontade. A gente fala a pergunta, eu repito a pergunta para que todos entendam a resposta. Por quê? Quando se fala sobre questões mediúnicas ou questões de depressão, por exemplo, todo mundo interessa. Falamos a semana passada, terça-feira, quinta-feira, participamos do seminário em Extrema, no Ramatiz, lá na montanha. Temos o trabalho, domingo tem outro trabalho também, quinta-feira tem outro trabalho, e assim por diante. Por que interessa? Nós somos todos iguais, não tem ninguém diferente de ninguém. Estava agora acompanhando uma pessoa lá no interior, dos processos de orientação de manhã, agora à tarde, aí à noite, num trabalho, num projeto que está sendo desenvolvido. E apresentei aqui a casa para a pessoa, porque a pessoa vai vir aqui. Então, por que isso é importante? Porque vocês são pais, mães, maridos, mulheres, filhos, netos, interessa. Nós estamos aqui por uma questão simples. Nós temos que resolver cada um numa história diferente, cada um de vocês. Vocês têm uma história diferente. Tem uma vivência, tem uma idade, tem uma estrutura, tem uma vida emocional. E interessa o quê? Saber o que está acontecendo. Vocês não querem saber o que está acontecendo? Vocês não querem entender o comportamento de vocês? Eu ouço isso diariamente, eu vejo isso diariamente. Por quê? Porque é super importante saber o que está acontecendo comigo, coisa que eu quis saber também. Dos 9 anos, 5, 9 anos em diante, eu queria saber o que era aquilo. O que eram os fenômenos, por exemplo, que eu vivi fenômeno. Quem é novo? Tem muita gente nova aqui na casa, não tem? Levanta a mão, só para me saber quem está. Porque assim eu posso repetir algumas coisas para vocês. Por que importante? Porque eu sempre vivi fenômenos. Fenômeno de efeito físico, materialização, efeito físico, até hoje acontece. E eu posso conversar com vocês para explicar para vocês o que é isso. Eu não estou brincando, eu não brinco, né? Eu estou dizendo para vocês, são teses que a gente desenvolve, que envolve psicologia, envolve psiquiatria, envolve psicanálise e medicina. Todas as áreas do comportamento humano interessa saber o que é mediunidade. Mas é importante para vocês, por que é importante para vocês? Porque vocês querem equilíbrio. Nós queremos sensação de bem-estar. Nós queremos estar bem. A hora que você deita no travesseiro, daqui a pouquinho nós estamos em casa, né? Todo mundo vai para a cama. Ou vocês não vão descansar, dormir daqui a pouco. Uns usam pijaminha de bolinha, outros usam pijaminha de ursinho, de gatinho, de gato, de cachorrinho. É assim ou não é? Não tem ninguém diferente. Nós somos pessoas, simplesmente pessoas. Então, o que é importante para vocês? Descobrirem qual é o sentimento que está cometendo vocês, e aí entram questões de alta gravidade mediúnica. Quem não entende mediunidade, quem não descobre mediunidade, quem não é bem orientado ou orientada, não se equilibra. Eu acabei de responder agora para uma pessoa de 5 anos de terapia comigo. Agora, entrou junto com ele no trabalho, psicoterapia intensiva, a pedido da pessoa. E se equilibrou muito bem. E tem uma independência hoje muito grande, e a mulher, que era subjugando, tinha subjugação, tinha todo um quadro,
que nunca funcionou durante 44 anos. Uma pessoa de 63 anos. Nunca funcionou. Começou um trabalho, se equilibrou, dorme bem, tomou decisões na vida e hoje está muito bem, indo muito bem. Por que isso é importante? Porque a vida vai pedir para vocês decisões que vocês vão ter que tomar. Porque existe uma questão muito importante. Quando se fala sobre mediunidade, vocês sabem o que é mediunidade? Não. Vocês sabem o que é? Sim, vocês sabem o que é mediunidade. O que é mediunidade? Alguém pode falar? O que é? Você tem água? Eu preciso de água sem gelo, porque falando não pode aquecer agora. Oi? É ser um médium, um canal de comunicação entre o emissor e o receptor. Entre o espírito que emite a ideia, a sugestão, e nós somos receptores. E quando... Mas é o... Eu sabia. Eu falei muito antes de ontem e hoje. Eu preciso de água. Vou pegar mais água. Tá. Por que isso? Porque no nosso sistema, na nossa educação e na nossa cultura mundial, ninguém fala sobre fenômenos. Muito pouco, poucas pessoas. A nossa cultura ensina uma pedagogia, um ensinamento técnico para as crianças, prepara as crianças para serem técnicas, põe a criança no celular desde criança, no laptop, e esquece que a pessoa precisa aprender a descobrir. A pessoa precisa aprender a pensar. Isso nunca acabou. Isso não está encerrado o assunto. Nós precisamos de uma pedagogia para aprender a crescer. Nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de ser ensinados através dos precursores. Quem são os nossos precursores? Pai e mãe, tio, o poder público, isso que nós chamamos de governo, poder público, é um precursor da educação. Se eles investirem na educação, se eles derem bons profissionais, as gerações crescem de forma lógica, concatenada e equilibrada. É o que está acontecendo hoje ou não? Não ouvi. Não. Eu trabalho com educação, trabalhei em GEIS, trabalhei na prefeitura, prestei serviço para a prefeitura, trabalhei com professores, dei palestras sobre dependência química, porque eu trabalho com dependência química há muito tempo e conheço bastante. E posso dizer para vocês, comportamento que vocês estão vendo aí é paupérrimo. As pedagogias que estão ensinando as crianças, os meios de comunicação são miseráveis de conhecimento. Eles não estão passando nada, com ressalva às boas programações como History, Discovery, National Geographic e outras programações de qualidade que falam sobre ecossistema, ecologia, o mundo animal, o bioma. Isso sim é programação de cultura. Música, programações musicais. Música eu falei, porque música é saúde mental. Domingo vou participar de um evento lá em Pinheiros, com música. Eu participo. Eu participo porque estou aprendendo até hoje, estou experimentando a dança circular. Alguém conhece dança circular aqui? Quem conhece, levanta a mão. Ah, então tem uma turma boa aqui. Quem conhece dança circular, quem já experimentou, como eu experimento, Horto Florestal, Sesc Paulista, Sesc Santo André, vários lugares. Eu estava falando com uma pessoa que é focalizadora agora, que é minha paciente, e que precisou de um trabalho psicológico de alta envergadura para se equilibrar. Você só tem equilíbrio quando você descobre. Você só tem equilíbrio quando você descobre lógica. Eu estou falando para vocês com diagnóstico. Eu estou dando uma dica para vocês. Quando você aprende o erro, você não se equilibra. Vocês têm que aprender o acerto. É igual uma planta. Uma planta. É igual uma planta. É o mesmo sintoma que vocês têm, muitas pessoas apresentam, que acontece com o médium. Ela acabou de falar, quem é o médium? O médium é o intermediário. Você sabe o que o médium faz? Todos nós somos médiuns, todos. Todos somos intermediários, porque nós temos
5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. E nós somos dotados do 6º sentido. O 6º sentido é a mediunidade. Só isso. Temos o 6º sentido. Quando a gente percebe, a gente está intuindo. Eu canso de fazer isso. Depois eu conto umas 2 histórias para vocês verem como é que a vida ela é gratificante. A vida é maravilhosa. Por que é importante vocês saberem? Porque se vocês descobrirem o sinal positivo, vocês conectam com o sinal positivo. Se vocês passarem pelo sistema e aprender a violência, vocês se conectam primeiro pelo sinal negativo, vocês aterram a energia. Vocês entram em contato inconscientemente com o mundo trevoso. Eu canso de fazer isso. O que aconteceu comigo foi um fenômeno. Eu tinha 16 anos. Vários. Vivi vários fenômenos. Vários fenômenos. Já vi vulto, já vi luz, já vi planta se mexer sozinha, já vi a tampa da garrafa estourar, flutuar no alto na minha frente, na frente de um casal em trabalho. Já vi um objeto materializado entrar na geladeira. Eu vi tudo isso. E o espírito não existe? Vem falar para mim que espírito não existe, fenômeno não existe, energia não existe? O que é isso? Pode falar para leigos, para mim não. Existe tudo isso. Então, vocês comecem a prestar atenção na vida de vocês. Como vocês se alimentam, que tipo de alimentação, que tipo de toxina vocês estão ingerindo, porque a alimentação é vital na formatação da cognição mental. Cognição é a cabeça que vocês têm. Não é só passe magnético, não, o passe do médium. A alimentação é vital. Ah, mas a homeopatia, Steiner, tem vários teóricos. Vocês têm que aprender. Eu acabei de fazer um curso de manhã de Steiner, de antroposofia. 2 anos já. Eu estou aprendendo. Aí vocês vão perguntar, como é que dá tempo? Nós fazemos o tempo. Por que eu estou dando dica para vocês? Porque eu passei por várias fases, eu estou em outro estágio de trabalho, pronto para servir vocês, para colaborar com vocês, para esclarecer vocês daquilo que o sistema não vai fazer. Eu sou técnico da psicologia, 40 anos de profissão, e eu posso dizer para vocês coisas que vocês não sabem. Mas eu sou um colaborador e um cooperador com vocês. Se vocês me perguntarem, eu respondo. De forma clara e objetiva, como eu respondi, atendi o dia inteiro hoje, até agora à noite. Não é fácil viver. Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Vocês querem crescer ou não? Querem crescer? Vocês querem estabilidade emocional? Vocês querem equilíbrio? Vocês querem estar bem ou não? Corram atrás da ação magnética, da realização. Só se adquire resultado pelas leis de causa e efeito. As leis de ação e reação. Vão buscar conhecimento. Meditação, isolamento, natureza, respiração, yoga e outros elementos que são favoráveis. Não tem meios? Não tem meios? Lógico que tem. Eu tenho literatura, eu estou começando a mexer no trabalho, daqui a pouco vocês vão me ler. Daqui a pouquinho eu vou editar e eu vou divulgar aqui para vocês também. Por quê? Vocês precisam pensar. Vocês não têm projeto para 2024? Vocês não têm nenhum projeto? Pensem. Vai terminar um ano. Nós sabemos que uma personalidade, ou o nosso ser interno, ele precisa de ação. Trazer ação. Precisa desenvolver magnetismo. Magnetismo é o resultado daquilo que você abarca, que você cria, que você traz para o seu eu. Você adquire força, magnetismo. E isso, vou falar sobre trevas já para vocês entenderem. E isso é uma forma de vocês adquirirem crescimento. Você sabe o que é crescimento? Crescimento não é só crescer financeiramente, também, por que não? Profissionalmente, economia, investimento, bolsa de valores, investimentos e outros tipos de investimentos que existem no mundo. Vocês têm que aprender, se vocês não entrarem em contato com o conhecimento. Mas também tem o maior dos investimentos, é a alma, o conhecimento.
Porque se vocês não desenvolverem, não estimularem a alma de vocês, não forem para a natureza, vocês não entram em contato com o fluido vital mais brilhante. Por exemplo, o fluido vital. O que é fluido vital? Fluido vital, vai gente, arrisca? Oi? Sangue, a plasma é fluido vital. O plasma, todas as células nossas são formatadas pela energia do fluido vital. O fluido vital está na natureza. A própria lei do espiritismo, na formatação do perispírito, esse que nós temos, é formado pelo fluido vital. O cara toma vodka, pinga, cocaína, K9, LSD, morfina, heroína. O que vocês querem? Eu trabalho com isso. Eu posso falar para vocês o que é isso. Eu posso falar para vocês de cognição e os resultados nefastos que acontecem, porque eu acompanho. Eu acompanhei o caso de 30 anos. O cara que passou comigo com 21 está com 52. Me liga da Bahia para fazer análise, até hoje. E eu posso falar para vocês os resultados. Vocês vão discutir com leigos? É fácil falar para leigos, mas é difícil falar para pessoas intelectualizadas de conhecimento. Vocês vão discutir com o espírito inferior, é uma coisa. Mas vai conversar com espíritos superiores para você ver os argumentos. Vocês não dobram o espírito superior. Ninguém. Portanto, cresçam. A alimentação da pessoa é ruim, ela não lê, não estuda um Google, não abre um Google para saber o que é alimentação natural. A homeopatia fala sobre a causa de dentro para fora, não de fora para dentro. A alopatia, o que é alopatia, o que é homeopatia? Vocês têm que aprender. A gente estuda um livro chamado Biologia da Crença, do Ramatiz, fantástico. Nós já estamos no C7, mais um curso de sábado, uma vez por mês, lá em Mariporã. Um dos maiores especialistas da área da homeopatia, o Zanarotti, quem conhece o Zanarotti, no mundo inteiro ele é conhecido. Meu amigo particular. Gente, vocês estão pensando que vocês adquirem conhecimento como? Vocês têm que correr atrás, vocês têm que crescer. Então, vocês estão atrás de um segmento mediúnico para buscar equilíbrio. Os receptores são as entidades que tem lá embaixo, em outros lugares. Mas eles precisam de receptores pareados junto com vocês. Conectados. Sabe o que é conexão? Conexão é aquilo que você projeta. E eu aprendi a fazer isso. A me conectar. Todo dia, às 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 1h30 da manhã, eu estou na natureza, na janela do meu apartamento. Eu estou de frente para o horto, na lateral do horto florestal, só natureza. Eu amanheço com pássaros cantando. Eu vejo à noite os bichos voando, eu abro a janela, aquele fluido vital puro que existe na natureza, que é à noite as plantas elas absorvem liberam o oxigênio e absorvem o gás carbônico. Não é assim que faz? Eu respiro a energia fluídica vital. Só isso. Eu descobri um detalhe importante. É um dos maiores passes magnéticos que existe. Natureza. Vocês tomam um passe magnético do médium. O médium passa o mesmo passe magnético, vocês dão em você, trabalhando por vocês. O dia que vocês vêm fazer o tratamento, vocês chegam receptores. Vocês chegam com um campo magnético, vocês se conectam. O tratamento espiritual tem muito mais efeito. Eu me preparo para me tratar. Quem assiste History, não sei se vocês já assistiram, o Antigo Egito, os faraós, Ramsés, Tutankhamon, assistam. Eles eram conhecedores de técnicas esotéricas. Todos. Eles tinham um conhecimento fantástico. Eles conheciam vários assuntos de tecnologia profunda. Eles sabiam do campo de energia. Eles tratavam do campo de energia. Nós estamos ainda esperando que os espíritos resolvam o nosso caso. Não vai resolver. Vocês esperam que Jesus vai botar vocês no colo, pôr uma madeira na boquinha de vocês, vai resolver a vida de vocês? Não, porque existem hierarquias. Jesus está num patamar de energia
superior à nossa. O que chega é campo fluídico, só. Mentira, o que disseram, que contaram na igreja. Mentira, contaram muitas mentiras para nós na nossa formação étnica. Nos desenvolveram na nossa mente ritos e mitos enganosos. Sabiam disso ou não? Vocês não sabiam? A Inquisição foi fichinha na formatação daquilo que a gente conhece como psicologia aplicada ao comportamento, técnicas da psicologia. A igreja criou tudo isso na vida de vocês. Criou o pecado, o medo, o inferno, o diabo, o chifre, o rabo, o fogo. Criou medo no inconsciente coletivo. Nós temos medo, morremos de medo de ir para o inferno. O inferno não existe. Vocês sabiam disso ou não? O diabo não existe. Nunca existiu. Vocês fizeram silêncio agora, tipo assim, eu não sabia. Criaram mitos no inconsciente coletivo. É verdade. É mentira. Isso é estelionato da mente. Eu chamo de estelionato da mente, que cria para a população. Eu conheço psicologia aplicada ao comportamento social. Eu estudei muito sobre isso. E posso dizer para vocês, o que liberta o homem é a coragem. O que liberta vocês e que faz vocês produzirem é a fraternidade e a caridade, e a ajuda, a resiliência. O que faz vocês serem melhores é a realização, a crer, a fé, como a gente desenvolve. Vocês podem todos podem. Tem ninguém que não possa, mas o sistema não vai dizer isso para vocês. O sistema não vai ensinar vocês a pensar. Teve alguém que falou na história, penso logo, se eu existo eu sou capaz. Se eu sou capaz eu posso desenvolver o que eu quiser, o que eu me permitir a desenvolver. Vocês podem. Se imponham. Não tenham medo. Isso não é orgulho nem vaidade. É direito. A humanidade vem mentindo para a população, para os mais frágeis, os mais ignorantes, há séculos. Entre uma geração, sai outra geração, o pecado continua. Entre uma geração, outra geração, nunca você vê filosofias libertadoras. Quando surge a doutrina espírita, ela diz, todos vocês são médiuns, são intermediários, todos. Então, nós temos uma faculdade chamada mediunidade. Para que serve a mediunidade? Para que serve, gente? Ela abre a percepção. Ela diz para você assim, existe alguma coisa, é um intercâmbio que você começa a estabelecer, e aí você começa a perceber uma coisa importantíssima. Somos capazes de evoluir muito. Nós somos capazes. Eu descobri uma metodologia, depois eu vou contar para vocês o intercâmbio que eu tive com trevas. Eu já vivi tudo isso. Eu desenvolvi uma técnica chamada reverso. Eu bloqueio vários tipos de ação magnética sobre mim, porque eu sou líder de vários trabalhos. Trabalho de final de ano, trabalho de instituição, sobre pessoas. Então vocês têm que aprender. Vocês são grandes. Vocês são mais do que vocês pensam. Muito mais. Só que vocês não vão ouvir isso em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque existem pessoas que não estão interessadas no crescimento humano. As trevas não estão interessadas no crescimento humano. O estelionato, aquilo que nós chamamos de estelionato, que eu assisti uma programação, ó, fiquei até 1h30 da manhã assistindo, o estelionato mundial. Existe um estelionato. É o estelionato da mentira, da hipocrisia. Eu trabalho com prostituição, pedofilia, tráfico de órgãos, sei de tudo isso. Tráfico de influência, Brasília, trabalhei com política e posso dizer para vocês, mentira em cima de mentira. A verdade ensina, a verdade edifica, frutifica, germina, faz crescer, dá felicidade. Sabe quem ensinou isso? Jesus.
E não ensinou isso de forma ingênua, não. Jesus era super inteligente, um dos maiores pensadores que nós conhecemos. Esse Jesus que colocaram na cruz é um mito que a gente derrama lágrimas, e não é por aí. Nós temos que admirá-lo, nós temos que ter uma imagem construtiva, positiva e um exemplo de conduta. E aí nós vamos escolher. Quando nós vamos para a vida, nós temos que escolher. Pois não. Eu repito a pergunta dele. Você perguntou o que seria mediunidade, né? Eu perguntei o que era mediunidade, o que ele está dizendo. Mediunidade não seria simplesmente de além, algo de carnal. Nós mesmos, seria o conhecimento do nosso ser espiritual e o conhecimento espiritual de nós mesmos. Ele completa. É tipo uma projeção astral. Ele disse que se não é uma projeção astral, se não, seria objetivo fazer a gente se conhecer a si mesmo. Sim, também. A mediunidade é uma faculdade. A gente não consegue compreender por quê. Acontece que todos nós, temos uma idade cronológica. Quantos anos você tem? 23. Eu tenho 71. Tem diferença ou não? Tem. Tem diferença, sabe por quê? Porque na realidade você vai fazer o mesmo itinerário que eu, se você for esperto e for inteligente. Por quê? Quando eu tinha 16 anos, eu tive um dos maiores fenômenos da minha vida. Eu não posso beber álcool. Nada. Uma gota de álcool tem uma reverbera sobre o meu campo mental de uma forma que você não tem ideia. Eu percebo coisas que você não tem ideia. Eu começo a sentir coisas, presença, e desdobram sensações em mim. Eu não bebo nada de álcool. Nunca fumei maconha, nunca quis. E eu já tinha intuição cognitiva. Os espíritos me odiavam. Eles tentaram me destruir inúmeras vezes. Eu passei várias experiências. Eu fui perseguido. Eu sofri uma perseguição que você não tem ideia. Porque eu era sempre do contra e fazia o contrário. Eles queriam domínio mental. Meu domínio mental ninguém tem. Eu sou soberano sobre a minha mente. E você? Soberania. Então é isso que as trevas não querem. Eles não querem que você seja uma pessoa individualizada. Que você seja influenciado. Um médium desenvolve mediunidade com sexto sentido. Ela é orgânica, a mediunidade, e é para o crescimento. Mediunidade, aquela senhora falou agora, é um intercâmbio. Também há um intercâmbio. É assim. O médium se intercambia encarnado com encarnado, desencarnado para encarnado e encarnado para desencarnado. Há um cruzamento de intercâmbios. Entre nós tem uma coisa chamada telepatia. Nós sentimos o que as pessoas sentem. Por isso que nós oscilamos. E aí quando chega, muitas vezes, muitos de nós somos acometidos de sensações durante o dia. Muita gente altera o comportamento durante um dia. A cabeça fica assim, ó. Em sentimentos e sensações. Aí vocês vão fazer uma consulta, dizem que vocês têm transtorno bipolar, que vocês são bipolares. Às vezes não é, é alternância espiritual. Várias entidades que se aproximam, o humor do médium altera. É assim que eu percebia. Por que eu tinha vários sentimentos, vários pensamentos? Um dia eu olhei para mim e respondi, disse para mim mesmo: eu penso pensamentos que eu nunca pensei. O que é isso? Eu tinha 18 anos. Que eu pensava, eu me isolava, eu via o pôr do sol no final do dia. Eu fui acostumado, minha vida foi isso. Eu via o dia amanhecer, eu via a serração. Eu nadava de manhã na lagoa, no meio do mato. Eu via sabiá laranjeira. Você já fez isso? Comer maracujá no meio do mato, roxinho? Cana de açúcar, caiana, você já fez isso? Uma oportunidade, né? Vai ter oportunidade, cria oportunidade. Nós fomos criados mergulhando de cima de uma árvore, pulando de pé, toda a molecada. Nós éramos corajosos. Todos eram homens que se formavam. E o baseado ou a maconha não entrava fácil porque nós tínhamos prazer de viver.
Nós éramos preto igual o sol, tomava sol o dia inteiro. Nós vivia no meio do mato. A nossa percepção, ela voou. A gente via detalhes na natureza. À noite, eu deitava no gramado de um campo de futebol, campinho, eu ficava olhando as estrelas. Já olhou o pulsar das estrelas? Como é que pulsa as estrelas? Como é que elas pulsam? Vai rápido? Quem sabe fala. Elas são luz, mas como é que elas pulsam? Ela pulsa assim, assim. Ela cruza. Olha, um dia você para na estrela, você vai lembrar do que eu te falei. Quando ela entra, quando a luz entra no nosso olho, você tem um lugar que não tem muita iluminação à noite, automaticamente o nosso olho tem aquela circunferência, a luz entra e você sinta ou veja como se fosse É o pulsar. É um pulsar. Acordem para viver. Se vocês ficarem no celular o dia inteiro, se vocês ficarem na Netflix, vocês não vão aprender muito pouco. Se vocês não forem seletivos, você pouco vai desenvolver. Você tem que aprender a sentir. Você não vai casar um dia ou é casado? O que é que você sabe do afeto? Pergunte para você mesmo. O que você sabe da figura feminina? O que é personalidade feminina? Você vai viver com uma mulher daqui a um tempo. Ou... Ah, mas um dia você vai. Não se preocupe, você não escapa não. Vem com essa conversa para o meu lado, não. Que existe uma realidade e nós um dia nos aproximamos pelo processo magnético estrutural. E um dia a gente vai ter que dar afeto, vai ter que dar amor e conviver com alguém. Você vai ter que abraçar alguém. Como é que se abraça? Tudo isso você tem que aprender. Da onde você vê isso? No filme? UFC? Preparados para matar? Quem mais? Eu questiono. Você só vai aprender com sabedoria. Se não tiver sabedoria na literatura, se vocês não tiverem conhecimento, vocês não vão dar muito pouco. Vocês vão reclamar no plano, no centro espírita, depois lá embaixo vocês vão reclamar que vocês estão desequilibrados. O desequilíbrio, a depressão e qualquer sentimento é resultado do não saber. Quando você entra em contato com a natureza, com a vida, você se equilibra automaticamente. O melhor remédio para o equilíbrio é a busca de nós mesmos. Quando você entra em contato consigo mesmo, você começa a se equilibrar. Matemática pura. E matemática é filosofia. Por incrível que pareça. Vocês estão compreendendo? Vocês estão procurando diagnóstico no Lexotan, Tegretol, Tegretil, Lorax e o que mais? No baseado, muita gente vem justificar para mim que o álcool faz bem. Álcool faz bem no quê? O álcool faz bem. Eu vejo médicos, profissionais da área, com todo respeito, colegas aí de outras áreas, justificando a maconha. Eu olho e falo, como assim? Justificando princípios ativos? Eu falo, cara, você tem o DOS. Você sabe o que é DOS? Não. Dopamina, endorfina, serotonina e oxitocina. Os 4 neurotransmissores. Ô, gente, você sabe onde você tem isso? No cérebro. É óbvio que libera, é só você sentir prazer. O Steiner, Rudolf Steiner, o alemão, ele fala sobre isso, você sentir prazer. Como é que você sente prazer? Bom, é melhor ficar quieto. É melhor a gente ficar quieto. É melhor a gente... Sabe em que sentido? Sabia que você ia perguntar? Prazer de alegria, prazer de explosão, serotonina. Ótimo. Serás bem resolvido, porque na realidade as pessoas não sabem. Eles aprendem a sentir prazer. Boa noite, Agostinho. Tudo bem, Wagner? Bem-vindo. Então, o que acontece? Existem realidades que não são trabalhadas para vocês. Vocês precisam de ensinamento. As crianças na pedagogia, na Alemanha, na Dinamarca, são países evoluidíssimos. Eles aprendem a lógica do pensamento. Tem seus problemas, mas a educação é outro nível de ensinamento. E nós precisamos ter precursores. Vocês precisam entender que é lei de causa e efeito. A educação começa na infância, no desenvolvimento. O que é ecossistema, o que é ecologia, como se trata a planta, a importância dos micro-organismos, charcos.
Tudo isso é importante. Ninguém ensina nada. E o que acontece? Nós crescemos com uma grosseria emocional e a gente quer ser feliz. A gente não entende de música. Beethoven, Bach e outros grandes compositores, Tchaikovsky e outros. Gente, que grosseria que nós vivemos. Carta marcada. Eu falo para vocês por ser técnico do comportamento. Carta marcada. Vocês querem equilíbrio? Ouçam música. Vivam a música dentro do lar de vocês. Vocês vão fazer tratamento espiritual, os caras chegam a fazer tratamento espiritual no centro espírita, só se fala de espírito. Eu duvido que o espírito superior, o espírito inferior, eu duvido que ele se aproxima de você quando você tem bases energéticas. Eu canso de viver isso. Canso de ver a aproximação. Eu tenho que contar umas coisas para vocês assim, mas eu tenho medo de contar para vocês. Vocês podem não dormir à noite e é bem perigoso. Vocês querem ouvir? Não? É. Quando vocês estiverem hoje às 2 horas da manhã e tiver estalo no quarto de vocês, vocês já sabem, tá bom? Prestem bem atenção. 2h30 da manhã. Tec! Qualquer barulhinho, você já sabe quem está lá. Prestem bem atenção na mente de vocês. Por quê? Existe uma realidade de condução mental. Os homens manipulam outros de forma má. Não é assim. Nós temos que ser generosos. Homens e mulheres. Nós temos que respeitar o próximo. Nós não somos ensinados, nós homens, com uma grosseria, não é? Nós somos ensinados a ser grossos energeticamente, todos nós, independente da opção sexual, de cada ser humano. Mentira o que o ser humano está fazendo. É uma grande mentira. Por isso que abarca nos centros espíritas, abarrota as clínicas de psiquiatria, pessoas desequilibradas, assim, ó, lotadas. Sabe por quê? Por falta de educação mental. O resultado é o desequilíbrio mental. Eu vivi isso. Eu reconduzi um trabalho de vida, levei mais de 50 anos reconduzindo o meu trabalho e consegui. Aprendi técnica, até aprendi condução de técnica, tecnologia boa. Eu vou trazer um pendrive para vocês, para dar uma aula aqui para vocês, sobre o princípio da evolução, vidas passadas, nascimento, desenvolvimento 5, 10, 15, 20, 25, 30, a parte psicológica do desenvolvimento, como que funciona. É a coisa mais fácil. Os espíritos são inteligentíssimos, os das trevas. Eu lido com eles direto. E não tenho medo. Sabe por quê? Eles não têm ascendência sobre a minha mente. Mais. Já tiveram, hoje não tem mais. É assim que a gente faz. Coragem. Vocês têm que adquirir um pouco de conhecimento e bases estruturais. Música, desenvolvimento, cultura. Conhecimento espírita é muito bom. Conhecimento de culturas variadas. Cresçam. Enfim. Depressão é o resultado daquilo que você não adquiriu. Simples assim. Ah, mas é tese. Simples assim. Quando você sobrecarrega a sua mente, sua alma de conhecimento, quando você sente, inocula em você prazer de viver, você não tem depressão. Todo dia você constrói alguma coisa melhor. Você tem o aspecto motivacional desenvolvido em você. Com qualquer idade você faz isso. Para faixa etária, lógico. Agora, se você começa com 14 anos a fumar maconha, as meninas cheirando cocaína com pedrinha de crack, você quer que futuro que a pessoa vai ter? Eu conheço droga. Sei dos resultados, porque eu conversei com uma mãe hoje pelo WhatsApp, que ela tem sessão comigo a semana que vem. Ela foi dependente química com cocaína, ensinou a filha com 12 anos, ela e o pai, a usarem maconha. Hoje é o resultado de uma jovem com 24 anos, que eu internei ela, é a primeira chance que ela está tendo, e a mãe faz psicoterapia. Por quê? A mãe aprendeu a viver agora, com 48 anos. Não dou espaço para ela. Vocês pensam que eu lido com tragédia. Mãe e pai ensinam a filha a usar maconha e cocaína. E o pai era traficante. Elite! Não era favela o lugar que eu trabalho, não. Também. Vocês pensam que mundo que vocês estão? Vocês estão vivendo no mundo ou estão vivendo no mundo de Nárnia? Mas para mim vocês estão em Nárnia. Vocês atravessaram o guarda-roupa, estão em Nárnia. Você está rindo, mas é verdade. É muito bom, é?
Vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo para vocês? Acordem! Vocês estão vivendo uma tragicomédia, vocês não estão vendo Palestina, os judeus? Eu estou recebendo vídeos que vocês não têm ideia. Eu recebi a África outro dia, do Márcio, que é um grande homeopata de São José, meu amigo. Eu trabalhei 8 anos em trabalho lá na clínica dele. Fui contratado para trabalhar em São José 8 anos. 2012 até antes da pandemia, 19. Eu convivi com personalidades. Viajei, trabalhei para o governo. E eu falo para vocês, sou irmão de vocês, amigo. Se vocês me perguntarem, eu falo, não faça isso, porque isso. Eu sou objetivo. Claro e objetivo, porque eu conheço cognição. Vocês estão sendo chamados para o tratamento. Vão para o tratamento, mas cheguem receptivos. Inoculem a energia positiva e construtiva. Sejam. É imperativo. Alguma pergunta? Para a gente dar continuidade? Pois não. Do ponto de vista espiritual, já que a natureza tudo tem. Tem. O que os espíritos superiores pensam do uso, por exemplo, do canabidiol, que não é THC? Ah, sim. Canabidiol é oriundo do princípio ativo da maconha. Isso tem alguma coisa posta já? Não. Ela perguntou se o que os espíritos superiores pensam do uso medicamentoso do canabidiol como forma homeopática de cura e ajuda algumas pessoas. O canabidiol é um princípio ativo isolado dos princípios ativos da maconha, tá? E ele é um princípio ativo medicamentoso, é um positivo, o resto não presta. Não. Ele atua direto no princípio ativo dele, é específico para a epilepsia e outros distúrbios. É como a morfina. É como a morfina. A morfina não é útil? É, medicamentoso na parte médica. Ela é aliviador. Ela é miligrama. Mas injetável nos canos, como a gente fala, ela é um problema. São as chamadas drogas pesadas que causam compulsão. E o vício, se você tirar uma pessoa viciada em morfina, ela morre. Ela tem convulsão. Não consegue sobreviver, porque o corpo entra em colapso. Eu tenho um vídeo maravilhoso da Embaixada dos Estados Unidos, que me entregaram na época da política que eu dava palestra. Eu tenho 3, 4 vídeos que é um espetáculo. Você vê por dentro, eles colocaram um catéter na veia da pessoa, e lá filma toda a passagem do princípio ativo dentro e os depoimentos. O canabidiol, todo o princípio ativo usado medicamentoso é positivo e é bem aceito. Todo. Nós temos que entender uma coisa. O problema não é o princípio ativo, é o homem. O homem em laboratório hoje, ele produz uma mescla, os mesclados de droga sintética, é um desastre. K9 é um desastre. Eu vi o uso de K9. Outro dia o cara pulou do viaduto, outro lá onde estava na periferia, ele tinha usado K9. Vocês estão pensando que vocês estão aonde? Gente, cognição, cérebro, não se mexe. E agora vamos falar das consequências. Todas as consequências dos efeitos colaterais na reencarnação. Na reencarnação de uma estrutura. As consequências são desastrosas. Crianças nascem com a cognição comprometida. Tem vários casos de comprometimentos estruturais. Os casos de esquizofrenia, os casos de doenças mentais, a quantidade de pessoas que nascem lesionadas com doenças psíquicas são inúmeras por causa do uso contínuo da droga. Se não bastasse, maldade, perversidade, estelionato, golpe, o uso infrutífero, que aí entra o médium. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, que é importante para vocês saberem. A maldade, pessoas que vivem da manipulação e usufruto das pessoas. O uso da cognição indevida, pessoas inteligentíssimas e habilidosas, golpes os mais variados. Nascem lesados, reencarnam, que lesa o perispírito. A ação magnética da ação do comportamento
lesa o perispírito. É lei de causa e efeito. É assim que funciona. Como a gente trabalha com causas de comportamento, trabalho com comportamentos há muito tempo, eu vejo casos assim absurdos. Pessoas têm tudo, não conseguem ter nada. Deformação da personalidade. Vocês já ouviram falar em psicopatogenia? Já ouviram falar? Não. Distúrbios de comportamento. A pessoa tem tudo, ela cria casa por causa de R$2 aqui. É psicopatogenia. O homem controla o comportamento da mulher, ele não deixa ela sair de casa. Onde é que você foi? Onde é que você estava? O que você estava fazendo? A pessoa está lendo, você está lendo para quê? Tem sentido a leitura? Os netos pedem esfirra, para comprar esfirra, o homem ganha uma fortuna, ele fala, não precisa, tem janta. Controlador. E um dia, a mulher fala assim, não quero mais viver com você. Aí ele fica amoroso, carinhoso e arrependido. E aí ele tenta construir culpa nos outros. É assim que funciona a psicopatogenia. Vocês sabiam? São distúrbios de comportamento. Pessoas que têm um comportamento díspare, pessoas que têm um comportamento desestruturante, nas linhas de comportamento psicoafetivas. Os casamentos e relacionamentos que não se encaixam. Se encaixam no começo, depois desencaixam. Sabe por quê? Comportamentos internos do homem e da mulher. Cresce mentindo para você ver o que acontece com você. Cresce mentindo, cresce mentindo. Depois você vai viver um relacionamento, você se desequilibra dentro de você e não sabe por quê. Mentiras. Pessoas que nunca fizeram uma introspecção para saber o que é a vida. Nunca se prepararam para um relacionamento. Casam e têm filhos. Manda para mim que eu respondo depois para vocês o que é. Vocês pensam que é brincadeira viver? Não é brincadeira. Pessoas que dizem que ama e gosta, que engana, que rola, faz rolo. A cognição interna, lá na estrutura do perispírito, ela lesa o perispírito. Depois a pessoa reencarna com a cognição deformada. Lei de causa e efeito. As crianças com oligofrenias, as crianças com síndrome de Down, de Turner, com várias... Eles lesam os cromossomos, tem as trissomias do 15º par, 21º par, 15º é Turner, 21º é Down, se não me engano, e assim vai. Pessoas que têm um comportamento disforme, nunca está bem, parece que não sei, vocês lidam no dia a dia, no mundo profissional, no dia a dia, criam casos por causa de picuinha, coisas bobas, falam mal, perseguem, invejam. Prestem atenção no comportamento, é psicopatogenia, não tem motivo nenhum. Agora, pessoas bem resolvidas, é diferente conviver. São pessoas lógicas, concatenam, cooperativas, tem linha, tem calma, tem sentido o que elas falam, vocês convivem, funcionam. E profissionais de áreas variadas. Vocês são da área médica? Tem jeito. Eu estagiei no Hospital São Paulo, estagiei na Beneficência Portuguesa, eu vi, tinha colegas, vocês não têm ideia o que é comportamento. E aí existem questões que são fundamentais e importantes. Acordem enquanto é tempo. Eu não brinco. Eu vivo o fenômeno direto. Outro dia eu estava dentro de casa, assistindo uma programação, eu gosto da Discovery, né? Eu gosto dessas programações, eu amo de paixão. Sento, boto o pé no sofá, estico igual uma lagartixa, como todos vocês, de bermuda, descalço, a gente põe fruta e vamos curtir uma programação. Vamos assistir TV, sim, por que não? Coisas úteis e boas, gente. Ah, a TV não presta. Presta, sim, senhor. De repente a planta deu uma explosão, a planta fez assim, ó, o vaso. E a planta começou a mexer sozinha na minha frente. Eu olhei para a planta ficou mexendo, ela se mexia. Eu não sou esquizofrênico, sou. Não tem jeito, tem? Obrigado. Obrigado pelo alento.
Porque eu vejo isso direto. Luz, de vez em quando eu vejo luz acende, forma. O que eu posso fazer? Se eu me consultar numa psiquiatria, ele vai dizer que eu sou psicótico, que eu tenho alucinação visual. Simples. Ele vai dizer, eu vou dizer, é verdade? Doutor, eu estou vendo do seu lado aí uma pessoa. Imagina. Ele vai dizer assim, como é essa pessoa? Ele nunca me viu. É uma senhora que está assim, ela é baixinha, assim, assim, chama-se Helena. Ele olha e fala, como? Helena era minha mãe. Aí a cabeça dele começa a girar, sabe por quê? Como é que ele sabe? Que era o que o Chico fazia, o Chico Xavier fazia isso. É a lógica do pensamento, eu uso a lógica do pensamento. Quando você amadurece, falta para nós amadurecimento, a gente usa a lógica do pensamento. Não quer dizer, profissão não quer dizer conhecimento pleno. Profissão e cadeira profissional não fecha a questão, ela abre. Existem pessoas extremamente, eu já atendi juízes, já atendi médicos, já atendi profissionais da psicologia, com vidência. Uma paciente minha, ela era vidente. Ela tratou comigo, ela falou, o que é isso, Antônio? Linguagem técnica. Eu falei, você é vidente, na linguagem mediúnica, assim, assim, assim. Ela formatou uma coisa, quem via era o companheiro dela, os dois viram. Viram uma entidade dentro de casa. E via. Ela falou, mas é maluco isso, né? Eu falei, só Freud não soube, só o Jung não soube, só Rockwell Rogers não soube. Eles não estudaram isso. Eu tenho o meu conhecimento, vocês têm o de vocês, eu uso a lógica do pensamento. Nós temos que ser saudáveis. Eu comando a minha vida e vocês têm que comandar a vida de vocês. Na hora que vocês escolherem, sejam seletivos, seja seletiva, assim por diante. Pois não. Pois não. Você falou desse controle que a gente pode ter. Quanto mais sensível a gente é, mais a gente sente o ambiente. Sim, mais receptivo você é. Por exemplo, você está com uma pessoa no ambiente de trabalho, você sente que ela é nociva. Por exemplo, eu te dou um exemplo. Tá cheio. Às vezes a pessoa me essa do meu lado, simpática, mas você está me apunhalando pelas costas. É o que mais acontece. Sim. O que a gente pode fazer para ter esse controle, vamos dizer assim, que você fala? É possível? Lógico que é. Eu tenho. Deixa eu te contar. Quantos anos você tem? Está na hora de você aprender, hein? Primeiro lugar. Depois que você chegou nos 23, 24, 25, eu entrei no estágio com 23. Eu fui fazer estágio na montanha. Eu fui iniciado na época. Porque eu senti que não tinha mais sentido viver com os meus amigos. Não tinha mais sentido. Eles não queriam nada e eu queria. Então ela faz a seguinte pergunta, que tem uma pessoa que ela convive, que é o que mais acontece, e a pessoa sempre tratando bem, são pessoas dissimuladas, são pessoas que, oi, meu amor, minha vida, bom dia, boa tarde, boa noite, olá, é ótimo e tal, mas a gente sente que, em alguns setores, chegam informações que a pessoa punha ela pelas costas, fala mal, porque a pessoa não se contém. A psicologia aplicada é físico, fisicamente, eu tenho tudo isso. É uma dádiva você sentir fisicamente, porque te dá a oportunidade de saber, só falta você saber como você se defende. Você tem que aprender técnicas de bloqueio. Só. Por exemplo, vou te dar um exemplo, eu tenho uma técnica que chama-se reverso. Prestem bem atenção. A última descoberta que eu fiz foi sobre reverso. Eu tenho uma pessoa que me odeia hoje porque eu fui o precursor da vida dessa família. O filho usou cocaína dos 21 aos 38. O filho usou cocaína dos 21 aos 38. Eu conheço bastante coisa sobre dependência química. Então, para mim é fácil. Clínica, ressociabilização, internação, cognição, desenvolvimento, dependência química, o grau, exame, tudo isso acontece para chegar no teu assunto. A mãe desesperada me procurou porque ela faz parte de um centro espírita. E me relatou que o filho estava assim. Eu falei, há quanto tempo ele está usando? E ela veio e me consultou. Ela me disse o seguinte, desde os 21, eu falei, mas ninguém nunca tentou um tratamento? Ela só fazia assim. Eu não falei nada, porque a gente não pode fazer abordagem, nem denúncia.
Mas dos 21 aos 38 ele usa cocaína, ninguém nunca tomou providência. Eu não falei do pai, fiquei quieto. Eu já peguei no ar. A gente pega no ar. A senhora pode relatar um pouquinho sobre a sua família? Ela engasgou 3, 4, 5 vezes. Eu falei, tem dificuldade no relacionamento com esse mestre da sabedoria que deve ser o pai. Devia ser mestre. Então, o que acontece? Não precisa fazer força para conhecer o mecanismo de uma pessoa. Nada disso você precisa. Você percebe. E chega um dia que você percebe no faro. Porque é o desenvolvimento mediúnico que faz isso, te habilita. Aí, quando ela começou a relatar, eu falei, e o pai? Nunca tomou providência? Ela fez. Ele só é do contra, diz que não me deixa falar, não faz. Eu falei, olha, é o suficiente. Não demorou uma semana, ela desesperada me ligou, pediu uma nova sessão. O filho teve convulsão no sofá. Eu falei, corre, porque ele teve começo de overdose. Porque ele tinha espasmos, né? Aí vocês não sabem que enrola a língua, dá asfixia, o sistema nervoso central não funciona, o bulbo, o sistema nervoso vago simpático, que está aqui, ó, que controla as batidas do coração, funcionamento do pulmão, ele entra em colapso. A informação não chega no cérebro, que é convulsão. Tá? Falei, reunião com a sua família para amanhã. Veio pai, mãe das 2 filhas, ele não veio. Fiz uma sessão de 3 horas. Aí eu descobri a família. Chegou um homem elegante de bermuda, de chinelo, sandália havaiana, cruzou as pernas, uma elegância que vocês não têm ideia. Bati o olho, falei, esse é o cara. Que a gente sente no faro, né? Precisa fazer força? Não. Pela vibração dele. Todos começavam a falar, ele delicadamente cortava, todas as filhas. E quando eu falei assim, qual é o seu nome? Muito prazer, o seu nome... A esposa começou a falar, ele cortou. 1, 2, 3, 4, 5. E cortava todo mundo, porque ele é compulsivo. Toda pessoa compulsiva não se contém. Eu fui analisando o comportamento do pai, o dominador. Eu já sabia quem era. Por que o filho nunca foi tratado? Porque ele sabia tudo, determinava tudo. E nunca soube da vida conjugal, porque ela nunca me contou. Contou agora recentemente esse caso. Agora ela contou, abriu o jogo. Vocês não têm ideia. Aí eu falei, meu senhor, eu posso pedir uma gentileza para o senhor? Eu estou tentando conhecer a história da família, mas se o senhor não deixar as suas filhas falarem, nem sua esposa falar, eu não vou compreender o assunto, porque eu preciso de pedagogia para compreender uma fala. Foi o suficiente para ser odiado por ele até hoje. Sabe por quê? Ele sabia que se eu falasse diante de um técnico com conhecimento, eu ia diagnosticar quem? Ele. É fácil, é psicanálise isso. É simples. Então eu sou odiado, eu não sou querido. Ele diz que eu sou um perigo para ela. Esse cara é perigoso. Criou uma celeuma na minha imagem. Eu entendi a personalidade dele e o desespero dele de ser diagnosticado. Pronto. Toda pessoa não é médium. Agora você vai saber o diagnóstico seu. Todos não são médios? Tato, olfato, paladar, visão, audição. 5 sentidos, não tem? Qual é o 6º sentido? Mediunidade. Um percebe o outro. Tem pessoas que a gente tem simpatia, outros têm antipatia. Quando uma pessoa sabe que a outra é inteligente, habilidosa, ela inveja. Ela sabe que ela pode ser feita a leitura de quem ela é. É o seu caso. É simples. Tem muitos profissionais da área da medicina, e o Vale Centeno. Isso é psicanálise, viu, moça? É psicanálise. É ali a chamada linguagem não verbal. Não se fala isso, não se analisa isso verbalizando. É perceptivo. Mulheres invejam mulheres. Por quê? E homens invejam homens. Por quê? A beleza, a elegância, a cultura. Porque ela pode o que eu não posso, ela tem o que eu gostaria de ter. Entra também nisso. É assim que nós vivemos, infelizmente, em mundos profissionais. Não é só na sua empresa, mas na empresa de um executivo que eu atendi hoje às 11 horas. É assim que nós vivemos.
Por isso que vocês têm que ter conhecimento. Você tendo conhecimento, você olha, você mata a charada. Conhecimento é poder. Sinto muito. Quando você tem conhecimento, você está de camiseta, de bermuda, você tem segurança para viver. Quando você não tem conhecimento, você morre de medo. São pessoas inseguras, mal resolvidas, imaturas, são pessoas assim. As contendas são vibracionais. Sinto muito. A não ser que você queira continuar vivendo no mundo de Nárnia, aí é problema seu. Tudo bem? Então eu vivo realidades. Eu vivi penitenciário do Estado, dei palestra na penitenciária do Estado, experimentei o campo de vibração. 2 vezes eu estive lá dentro. O Mauro Cabral era dependente químico. Médium vidente, meu paciente. Eu extraí vários conhecimentos da vidência dele no apartamento dele. Ele desencarnou em 2011. Ele bebia destilado puro, desenvolveu um câncer no esôfago. Eu vi, a doutora Cristina Cabral, que é a esposa dele, me trouxe o filme, ela me mostrou, abriu o computador e me mostrou o tamanho do câncer que ele tinha no esôfago. Ele usou um tubo para poder se alimentar. Eu acompanhei todo o desenvolvimento dele. Foi embora. Um homem inteligente, professor de inglês, habilidoso, atleta, corria 15 quilômetros. Fiz vários trabalhos de vivência em grupo. Eu faço vivência em grupo, vocês não conhecem. Uma qualidade de 7 horas de vivência. Já convidei várias vezes vocês nunca foram. Vocês querem crescer? Vão atrás do conhecimento. Já foi, partiu. Vocês não vão, se vocês partirem prematuramente, sem conhecimento, vocês arrumam o maior problema para a vida de vocês. Cresçam. Que horas são agora? Eu não sei. Mais 10 minutinhos no máximo. Acordem. Vocês estão no mundo, gente. Vocês têm profissão, têm salário, têm carteira assinada. Todos nós sofremos o efeito das finanças, do pagamento, da despesa. É uma vida cotidiana. Só que vocês têm isso. Ó, vocês têm isso. Vocês têm setores para ser desenvolvidos. Vocês têm setores para ser desenvolvidos. Vocês têm que ter fibra. Vocês não têm fibra, vocês são mole demais. Vocês têm medo de tomar ação. A sabedoria e a ação é silêncio. Você percebe que desenvolva a cognição de vocês. Desenvolva a cognição de vocês, o conhecimento de vocês. Cresçam. É básico. Ah, uma mediunidade, desenvolvimento mediúnico. Está tudo ligado. Intercâmbio. O tempo passa e vocês não cresceram. Vocês vão se arrepender amanhã. Vocês não têm ideia do arrependimento que vocês vão ter e não ter crescido. Eu atendo o pessoal do Paulista, Pinheiros. Tem gente que me liga direto, eu faço um vídeo chamado. Gente, as pessoas têm que abrir a cabeça para... Mas é abrir a cabeça. Eugênia, italiana. Outro dia eu atendi um cara em Santa Helena, nos Estados Unidos. Um moleque que passou por mim, está com 28 anos. Hoje ele tinha 21 anos. Maconha e bebida. Um cara intelectualíssimo, neto tradicional de São José dos Campos, uma família tradicional. Ele ligou desesperado, ele queria se matar. Me ligou de repente, eu recebi a ligação. 28 anos, hoje não, mudou. Hoje ele está conversando comigo. Está nos Estados Unidos, eu pergunto para vocês, e é diferente lá, aqui, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma. Mais alguma pergunta? Não. A pergunta dela? Só existe um caminho. Cresça. Se você não crescer, você não tem defesa. Quem tem conhecimento tem poder. Se não tiver conhecimento, você fica vulnerável no mundo. Você tem que ter conhecimento. Opte por programações culturais, opte por... Você vai ter autoestima. Toda pessoa que tem muito conhecimento é segura. Toda pessoa que não tem conhecimento é insegura. Só tem maquiagem. Mentira. Quando você é uma pessoa segura, não tem espírito inferior que te domina, nem encarnado nem desencarnado. Nenhum dos dois bota a cara com você, que é o que acontece comigo.
Eu dou meu exemplo hoje, por causa eu fui iniciado nos anos 70, tive professor de orientação estrutural, segui o passo e nunca mais parei. Desde os anos 72, 73. Nunca mais parei. Dá tempo de fazer tudo. Semana que vem eu estou na natação, estou na minha bike, eu gosto de bike, estou voltando. E vocês? Vocês fazem o quê? Conversa demais? Agora, tem uma vida rotineira, como a maioria das pessoas tem? Tenta se equilibrar para você ver. Mentira. Mentira. Os hospitais estão abarrotados de pessoas com problemas, gente. Acordem. As clínicas estão abarrotadas de pessoas com distúrbio de comportamento, com psicopatogenia, distúrbios, e lá é só medicamento, só alopatia. Só. Eu canso de receber, o que eu faço? É a mesma coisa, você está me perguntando. Eu pergunto qual a sua idade? Tanto. Qual a idade dela? Tanto. Está na hora, eu respondo. Eu não quis dizer que ela é velhinha, que ela está, né, pendurando a chuteira, que ela está mal. Não é nada disso. Eu estou tentando dizer, está na hora, se liga, meu. Na linguagem nossa, humana, você não sabe o que eu faço em terapia. Você não sabe as pegadas que eu dou. Existe uma coisa chamada lógica do pensamento. Ninguém vai te ensinar na vida acadêmica e universidade o que é a lógica do pensamento. Lá é só tradicional, é só a cadeira do comportamento. Eu lido com comportamento e eu falo explicitamente para vocês me conhecerem o que eu faço. Eu lido com comportamento e eu sei do que eu estou falando. Acordem. Todos vocês podem crescer. Chega um dia que você acorda, você explicita, você encara, você vive. Você fala assim, chega, meu. Chega de viver essa vida da mequetrefe que eu estou levando. É muito rotineiro. As crianças pagando 700, 800 mil no Allianz Parque para ver uma cantora, pagando 1.000, 1.500 reais, não tendo nem o que comer. Preste atenção às incoerências. Eu lido com... Preste atenção no comportamento humano. Pode, tem 10 minutos. A química. Tem. Lógico. Por exemplo, eu acabei de falar da média mediunidade e aqui não dá tempo. Né? Média mediunidade, desenvolvimento mediúnico, exercício mediúnico. Eu acabei de falar que vida espiritual existe, não falei? Eu confirmo. Eu sei que existe. Uma pessoa lesa o perispírito numa encarnação, chega na próxima encarnação, é lei de causa e efeito. Ela vai ter que tomar medicamento, TDAH, os distúrbios. Muita gente vai apresentar distúrbios cognitivos os mais variados, comportamentos díspares. A pessoa tem tudo. Tem alegria, tem dinheiro, tem viagem, tem tudo. Mas o comportamento é digno de uma psicopatogenia. Homens e mulheres na elite. Eu conheço. A pessoa não tem um comportamento equilibrado, não consegue se equilibrar. Usufruto mal do pensamento numa encarnação anterior. Lei de causa e efeito. Sinto muito. Eu não tenho. Está encarnada ou desencarnada? Não fica olhando para mim atrás de mim, não. Eu fico desconfiado dessas coisas que ficam atrás de mim paradas. Assim. Pois não. Uma estratégia de se proteger? Posso falar o que a gente Pode. O objetivo de vocês no projeto, a gente usa para as produções o que eu uso bastante é a espiral dourada. Você tem que imaginar essa espiral que vem do pé, a cor rosa dourada. Vocês têm que imaginar essa cor. Depois eu falo para eles completo. Essa cor é importante porque, além de você não absorver as energias negativas, você devolve, não a mesma coisa, você devolve a energia transmutada, você devolve o bem. E quando a gente fala, quem falou cresce, né? Não entra nesse jogo, é isso, você não está no mesmo nível energético. Isso é a melhor produção. Enquanto você se protege dessa maneira, emite uma energia melhor do que você recebeu, é a melhor proteção. É o reverso. Eu contei essa técnica? É o reverso. Ela falou da cor, eu falei para você da espiral.
Isso aqui comanda a sua proteção, e na realidade você não deve usar. Então, elas falam do comportamento, aqui você tem uma resposta. Mas quando você está sujeito no campo magnético profissional do familiar, é outra reação. Porque você está recebendo diretamente o fluido vital da outra pessoa. Aquilo irrita a pessoa de uma forma e mexe com a pessoa. Por isso que eu falei da iniciação mental, porque você precisa aprender a ter exercício. À noite, começa a fazer pequenos exercícios, e aprendam essas proteções. Um dia você pensa numa cor azul, rosa, numa espiral, você devolve. Nunca devolva o ódio, nem a raiva. Nunca devolva. Nunca devolva quando eu falei para você dessa pessoa que me odeia, você não tem ideia que eu sentia. Ele me odeia. Que eu denunciei quem era ele, numa existência. E não fiz nada. Só fiz uma pergunta. O senhor pode deixar aqui para me compreender? Eu preciso compreender o que eles estão perguntando. Eu não estou entendendo, o senhor não está permitindo que elas falem. Sabe o que eu quis dizer que eu falei? Eu denunciei eles perante toda a família. Ele é um dos maiores controladores. Portador de psicopatogenia, doente. Que eu fiquei sabendo do histórico depois. Assim na humanidade. Pais de família, namorados, amados, mulheres com distúrbios de comportamento, são espíritos. Você é casado? Saiba escolher, viu? Saiba escolher, porque senão se você não fizer uma boa leitura, você vai ver. Pois não. Por exemplo, no ambiente corporativo, assim, que às vezes é muito acirrado, muita competição, eu entendi às vezes que eu entrava no local, como a gente trabalha na rotina, equilibrado, já vem no ambiente de trabalho. Isso parece, como é que faz? Fecha o corpo? Não sei se dizer. Não, você não vai para a encruzilhada fechar corpo, como o Exu, com Pombagira, você não vai fazer isso. Eu já frequentei Candomblé. Cara, é o seguinte, eu já fui com o pai de santo, o Agosino, eu já fui com o pai de santo para encruzilhada. Já acredita? Ele disse que ia resolver o problema. Sabe quando resolve, não resolve. A mente. Na realidade, eu canso de atender jovens que fizeram doutrina espírita na infância, juventude e mocidade, aprendendo a falar de Jesus. Você vai numa reunião, numa empresa, falar de Jesus, sabe quando? Nunca! Você tem que chegar preparado. O homem tem que ter preparo. Crístico, cristão, psicológico, estrutural e experiencial. Cansei de falar para essas meninas aqui. Você tem que crescer. E quando você descobrir as leis de causa e efeito, ou com a tua resposta não completei, esses casos de TDAH, esses casos que são as doenças mentais, é lei de causa e efeito do retorno de uma pessoa que viveu uma vida torta no passado, aprontou, bebeu, cheirou, fez o mal. Quando ela reencarna, ela recorda com a cognição desequilibrada. Só isso. Doente. Lei de causa e efeito. Alguma mãe tem que ir no ventre receber essa criança, não tem? É o que acontece. Aí nós não vamos compreender porque muitos filhos nascem desequilibrados. Nunca sabemos quem são. Da mesma forma, nós temos que ser realistas. Por que vocês tomam passe desse equilíbrio? Para estar bem. Agora, não sejam ingênuos. Se vocês pensam que vocês vão ter equilíbrio, vão ser protegidos pelos espíritos numa empresa, vai não. Você que tem que dar conta do recado. Mas eu não falava de jeito nem nada. Minha prestação, a tarefa que eu contratado, executava com louvor, mas parecia para-raio do problema e eu escapava deles nisso. É normal. Mas, meu Deus, cara. É normal. É normal por causa do campo de vibração. Oi, Jairo, boa noite. Tudo bem? É normal. A inveja é normal. As contendas são naturais. Não, você sente, você percebe. A questão é o teor de quanto você carrega. O macete está nisso. Eu não tenho problema em lugar nenhum. Eu entro em qualquer lugar hoje. Eu entro em qualquer lugar, participo de todas as reuniões. Eu sou presidente de uma instituição, vai ter Natal. Falei que ia ter Natal, vai ter, tem valor. Não, não vai dar. Eu falei, vai acontecer. Você pensa que a gente é amado e querido? Nem Cristo foi, quanto mais a gente. E você vai ter contendas. O importante não é, você não vai resolver o problema do mundo, você vai ter que aprender a conviver com o mundo. A arte é essa.
A pegada é essa, todos vocês. Vocês vão ter que aprender a conviver. Depois que você vai aprendendo a trabalhar a energia, as próprias energias te protegem. Você cria isso. Lei de causa e efeito. Você é o mérito teu, que eu estou falando para eles. Estudem. Acabei de falar. Leiam. Acabei de falar para vocês. Entre em contato com a cultura. O tempo que vocês perdem com trivialidade, entre em contato com... Escolham. Quando a gente bota o chinelo em casa, a gente está em casa. Em casa a gente aprende. Eu só assisto programações boas. Programa de auditório, essas coisas, não assisto nada, e não recomendo. Muito fraco. Agora, tem programações nobres. A Sala São Paulo estava outro dia o concurso de música clássica, eu assisti. Meia hora assisti, aquilo faz um bem nada, e assim por diante. E depois você vem para o centro, toma um passe, se prepara, chega aqui, você chegou bem receptivo. Quando você chega na sala de passe, você está receptivo. Lá os espíritos atuam muito mais livre. Tanto que no mundo mediúnico, os espíritos falam assim, quanto mais preparado está o médium, mais fidedigna é a mensagem. Allan Kardec. Não foi eu que falei, foi Kardec que disse. Quanto mais bem preparado você está, mais energia você tem. Quanto mais preparado você tem, mais os espíritos superiores se aproximam de você. Eles te procuram. Óbvio. Não precisa fazer força. Você sabe que é chamada lei de causa e efeito. Eu recebo várias missões de trabalho. Inclusive missões difíceis. Eu vou dizer, não, eu vou lá e resolvo. Vocês podem resolver inúmeros, mas vocês têm que se dedicar. Não fiquem sem se dedicar, se dediquem. Se dediquem. É a mesma coisa com o centro espírita. O médium tem que se dedicar, ele tem que estudar, ele tem que crescer, tem que se preparar. Quando ele chega na passividade, ele tem que estar receptivo às entidades que chegam. Ele tem que fazer a higienização dele. Ele, mental, física, biológica, estrutural. Então, ele é muito mais bem acolhido pelos espíritos, porque ele está muito mais bem preparado. É isso aí. Mais alguma pergunta? Pois não. Já ouvi muitas vezes que tem pessoas que têm essa necessidade, se elas não fazem, a vida não anda, não flui. Queria saber o seu ponto de vista em relação a isso. São chamados médios de missão ostensivos. Por exemplo, você já ouviu falar em pessoas que são missionários? O que é um missionário? O missionário é uma pessoa intermediária que vai levar para a humanidade um grande grau de conhecimento. Ela reencarna com uma missão. Isso significa que ela tem aptidão como vidência, como o médium, ele é audiente, ele ouve, ele sente cheiro, tem boa percepção e não coloca aquilo em prática. Vai cair na farra. Não é que não dá certo, é porque não vai dar certo nada. Porque na realidade, se você tem uma missão, uma profissão, se você tem finalidade na vida, você tem que dar finalidade às suas chamadas aptidões. E na mediunidade nós temos aptidões mediúnicas. É desse termo que se usa. Nós temos aptidões mediúnicas. O que são as aptidões? São as qualificações que nós reencarnamos. Eu não posso beber. Eu já sei. Eu tive que trabalhar há mais de 50 anos para aprender alguma coisa. Eu me dediquei. Eu tenho estudado até hoje. Eu não brinco com a vida. Só um pouquinho, só um pouquinho. Você me ama. Ai, que lenitivo bom, tem gente que me odeia. Vocês estão compreendendo? Então, o que acontece é o seguinte, vocês têm que aprender enquanto vocês têm cognição, têm aprendizagem. É fácil? Não, mas é possível. Só com o tempo você aprende, se dedicando. Eu leio, eu tenho livros na minha cabeceira, no meu escritório. Eu atendo, tenho videochamada, tenho agenda. Minha agenda da semana, para você ter ideia, a minha agenda da semana que vem de atendimento já está pronta. Hoje eu fiz. Eu me dedico, mas eu uso o tempo com responsabilidade e seriedade. Tem gente que não faz nada. Olha, elas trabalham, se dedicam também. Então, tem muita gente que quer moleza e lazer, não vai conseguir. Quanto mais eu desenvolver a minha cognição, mais eu me preparo para a próxima reencarnação. Quando chegar a próxima reencarnação, eu já vou reencarnar melhor do que a anterior.
Quem faz o bem para si, para os outros, faz o bem para si mesmo. Quem ampara os outros, ampara a si mesmo. Quem se dedica para o próximo, se dedica para si mesmo. É uma lei chamada lei de causa e efeito. Não precisa fazer força para entender. Agora, você imagina, eu vou viver com contenda? Não sou doido de viver com contenda. É o ódio, essa energia que chega para ela, chega para mim direto. Gratuita do sistema mental. Do nada chega. São os fluidos vitais que ficam pululando no planeta. Eu recebo. Eu uso o reverso. Eu chego na planta, pego na planta. Em menos de 15 segundos desaparece a sensação. É rápida. Imagina se eu não soubesse. Eu me destruía. Os espíritos correram atrás de mim, eles pediam para me pular do prédio, 45 andares. Eu tinha 18 anos. Eu falava, não, eu não vou pular de lugar nenhum. Eu não vou pular de lugar nenhum, eu não sou passarinho, não vou voar, eu não vou, não tenho asa. Eu respondia assim, pula do prédio, olha, vai. E dava aquelas vontades, e não era vontade minha, era vontade das entidades. Eu não era suicida, mas tinha intuição suicida, vinha dos espíritos. Eu experimentei isso. É terrível. Eu não dormia direito. Eu não fico contando muito, porque senão as pessoas ficam impressionadas. Eu não dormia, eu deitava na cama, daqui a pouco eu estava saindo fora do corpo, eu sentia, caía, sentia volta, um monte de coisa. É isso. Mais alguma coisa? Vamos encerrar? Tá bom até aqui? Abraço para vocês. Cuide bem de vocês. Energias boas, muita luz para todos, viu? Cuide bem da vida, porque a vida é a coisa mais preciosa. A vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. É a coisa mais preciosa que tem. Se dediquem, tenham coragem, sempre, pelo amor, a fraternidade. Natal, curto Natal, é uma energia maravilhosa que está chegando. Quando chega setembro, eu sinto o Natal, vocês não têm ideia. A fraternidade que chega. O campo magnético do Natal chega em setembro para mim. Setembro, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro. A partir de setembro já começa a sentir. Outubro, novembro. Quando a gente tem ligação crística, amorosa, a gente é feliz. Sejam felizes, tá bom? Um abraço.